pode ser leve, mas não será fácil. Viva com leveza. Do livro de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30 diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não projetou você para viver cansado. Não é nada fácil, e aqui vem um grande aprendizado desta mensagem. Não confunda facilidade com leveza. Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele disse que pode ser leve. Às vezes você pode ter pensado que depois que você aceitou Jesus, tudo ficou pior. Mas não, te afirmo, tudo já estava assim, só que você não via, pois tinha uma venda nos seus olhos que Deus tirou. Um fumante não consegue sentir mais o cheiro, mas quando ele entra no ambiente puro, todos que estão lá presentes conseguem sentir o aroma que ele carrega. A conversão é basicamente isso, é Deus tirando as vendas. E quando isto acontece, percebemos o lixo que já estávamos acostumados a viver. Com isso, temos a impressão que tudo parece estar desmoronando. Na verdade, sempre esteve. Era você que não enxergava. Mas entenda isso. Tudo vai se encaixar no tempo devido e lá na frente as coisas começarão a fazer sentido. Precisamos pontuar isso. Uma vida leve não significa uma vida fácil. O Evangelho não vai poupar-nos das lutas. Pelo contrário, é o processo que transforma meninos em homens. É o processo que tira de nós o mimimi. É o processo que faz com que nossa confiança em Deus aumente dia a dia, apesar das circunstâncias. No meio de um incêndio, por exemplo, você terá que fazer escolhas, estabelecer prioridades. Quem você vai salvar? Você logo pensa que precisa salvar a sua esposa, seus filhos e os seus documentos. Deus nos fala hoje que precisamos viver como se tudo estivesse em chamas. Porque quando tudo parece que está em chamas, não teremos tempo para carregar o peso que Deus não quer que carreguemos. Quando tudo está em chamas, você terá que priorizar o que é prioridade para Deus também. Então, quais são as duas coisas que você vai priorizar e que não poderá perder quando tudo estiver em chamas? A sua identidade e a sua família. Profundo isso, não é? Deus ainda diz hoje para mim e para você: é esse estilo de vida que eu tenho para você. Uma vida sem distrações. Não vai ser fácil, filho, mas pode ser leve. Tira hoje da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua jornada, aquilo que é desnecessário. Porque às vezes estamos priorizando aquilo que Deus nunca priorizou. Às vezes estamos valorizando aquilo que Deus nunca valorizou. E sabe qual é o problema? Nessa mochila tem espaço definido. E quando preenchemos em coisas que não são prioridade, vai faltar espaço para aquilo que mais importa. Quantas pessoas você conhece que abriram mão da família por causa de uma empresa? Quantos empresários que prosperaram e conquistaram tudo aquilo que queriam, mas esqueceram dos filhos e da esposa? Precisamos entender que nenhum sucesso justifica o fracasso da nossa casa. Precisamos avaliar sobre o que estamos construindo a nossa história. Em Mateus 7, versículos de 24 a 27 diz: Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem
prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem sensato, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. A Bíblia está falando sobre dois tipos de homens, dois tipos de histórias e fundamentos. Ou seja, o fundamento não está onde são colocados os tijolos, mas sim no alicerce, onde você constrói e ninguém vê. O imprudente não está preocupado em construir aquilo que ninguém vê. Ele está preocupado em construir aquilo que todo mundo consegue enxergar. Ele não está preocupado com princípios. Ele está preocupado em exposição. Ele quer mostrar para todo mundo que a sua casa está pronta. Neste exemplo, essa casa pode ser substituída pelo seu trabalho, sua história e o seu ministério. Existirá um momento que teremos dificuldades, tanto para as pessoas que estão em Deus, tanto para aquelas que não estão. Você já parou para pensar que a fundação é uma das partes mais caras de uma construção? Talvez aquela pessoa que não tinha princípios gastou menos dinheiro e levou menos tempo para construir do que aquele que tinha princípios. A grande verdade é que nessa jornada de fé, quando a chuva forte aparece, quando o desafio surge, saberemos qual a construção que vai suportar. E aí chegamos à conclusão que não importa a construção que foi construída mais rápido, mas sim quanto tempo ela dura. Sem Deus, você pode correr e conquistar aquilo que você sempre sonhou. Mas aí vem a pergunta para você me responder: quanto tempo isso dura? Para viver uma vida leve, não importa como construímos, importa apenas onde está nossa confiança. Existem momentos que parece que nada está acontecendo, mas o poder mais explosivo de uma semente acontece em um ambiente onde ninguém enxerga. Precisamos lembrar que aquilo que Deus tem para nós dura para sempre e é eterno. O que tem nos guiado? Existem momentos que o que tem nos guiado é a multidão. E tem momentos que estamos mais preocupados com aquilo que os outros estão dizendo do que Deus pensa a nosso respeito. Se você é controlado pela opinião dos outros, isto representa a forma mais segura de jamais atingir os propósitos de Deus na sua vida. A multidão é enganosa. A mesma multidão que aplaudia Jesus quando ele entrava na cidade, dias depois gritava: "Crucifica-o!" Pior do que uma perseguição pode ser uma bajulação. A presença da multidão representa a ausência de milagre. No livro de Mateus, capítulo 9, versículo 23 a 26 diz: Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu os tocadores de flauta e uma multidão alvoroçada. Disse-lhes: Retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Eles, porém, zombavam dele. Tendo saído a multidão, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Esta notícia espalhou-se por toda a região. Talvez seja nesse contexto que Jesus vai entrar na sua vida. Todo mundo olha para você e enxerga que nada vai dar certo. Mas a boa notícia é que Jesus chegou na sua casa. Existe um momento que vamos ter que decidir se os risos da multidão em relação aos nossos sonhos vão definir o que vivemos, ou se é a palavra que Deus já liberou antes da multidão chegar em nossa casa. Para todo mundo que conhece a sua vida, pode parecer ridículo o sonho que te move, mas não precisa fazer sentido para ninguém, se faz sentido para quem te prometeu.
Existem milagres que só vão acontecer na sua casa quando a multidão sair. Tem milagres na sua família que só vão acontecer quando a multidão sair. Estou falando aqui de pessoas, sugestões, conselhos, pensamentos, ideias, sentimentos, tudo aquilo que vai de encontro ao que Deus te prometeu. Você lembra do primeiro pecado da criação? Satanás apenas sugeriu o que para ele era bom. A grande questão é que desde Gênesis, Deus declarava que algo acontecesse e ele via que era bom. E o inferno sugeria que algo também acontecesse e dizia que também era bom. Se você não souber quem você é em Cristo Jesus, você não terá noção no que é capaz. E qualquer sugestão do inferno pode fazer você parar. A promessa de Deus chegou na sua casa antes de qualquer sugestão do inferno. Então você precisa decidir em qual delas você vai querer se agarrar. O que você tem que definir é se a multidão vai reconhecer os milagres ou vai te impulsionar para o seu destino. Ou é a multidão que te move ou é a palavra de Deus. No versículo, a mesma multidão que duvidou do milagre o espalhou por todos os lugares. Toda a multidão que se levantou contra as promessas de Deus vão ter que reconhecer que só o Senhor é Deus. Existem alguns momentos que, sem perceber, somos guiados pela carência. A carência, muitas vezes, move-nos para aquilo que parece a promessa, mas não é. O problema é que enquanto estivermos satisfeitos com aquilo que parece com a promessa não vem, porque Deus nunca vai disputar espaço em nós. A carência tem frustrado muitas pessoas. Como um exemplo muito comum, observamos pessoas que têm a convicção de que o namoro vai dar certo. Eles estão carentes e insistem com o relacionamento. Qual o resultado? Quando se casam, terão a certeza que não era isso. A grande questão é que se você começa o relacionamento, seja ele qual for, pelas motivações erradas, você só conseguirá mantê-lo pelas motivações erradas também. Agora eu pergunto para quem está namorando: se o seu namoro te afasta de Deus, o que faz você acreditar que o seu casamento vai fazer você se aproximar dele? A inconstância no namoro não vai se transformar em constância no casamento. Existem problemas que enfrentamos que desde o princípio sabíamos que seriam problemas, mas porque estávamos carentes, criamos uma expectativa em pessoas, alianças, empresas, lugares, entre outros. A expectativa que criamos nisso tudo, somente Deus pode suprir. Tem muitas mulheres que estão reclamando dos seus maridos e eles são incríveis e vice-versa. Às vezes estamos frustrados com o outro porque estamos colocando expectativa naquilo que o outro não tem como suprir. O casamento não vai fazer você feliz. Você tem que ser feliz antes de se casar. Porque quando o homem feliz casa com uma mulher feliz, não tem como dar errado. Quando um homem e uma mulher que tem um buraco dentro de si se casam, achando que vão se preencher, os dois vão passar mal juntos. Deus não veio para suprir as nossas carências. Ele veio para preencher todo o vazio, porque só Ele sabe o que falta dentro de nós. Deus nos fez completos e só Ele sabe o que falta. Existem momentos que somos guiados pelo medo. Quando o medo define os seus limites, você estará entregando para ele a construção da sua história. Se o medo definir os seus passos, ele definirá aonde você pode ir e não a promessa que você recebeu. Se você não faz algo por medo de não ser aceito, esse medo definirá até onde a sua vida poderá ir e não a promessa que Deus fez na sua vida. Existe o medo de não conseguir, medo de não alcançar. É como se estivéssemos falando para Deus:
Eu acredito que o Senhor pode fazer, mas eu acho que o meu medo tem mais poder de definir a minha história do que a tua promessa. Deus conhece a sua história e Ele sabe exatamente o que é melhor para a sua vida. Existem pessoas que, por medo de perder, perderam. Você não consegue dar os seus primeiros passos de fé. Você condiciona a sua conversão e o dia que você vai mudar a sua história pelo que os outros vão pensar. Precisamos renovar as nossas esperanças, apesar dos cenários. No livro de Habacuque 3, 17 e 18 diz: Porque então a figueira não brotará, nulo será o produto das vinhas, faltará o fruto da oliveira, e os campos não darão de comer. Não haverá mais ovelhas no aprisco, nem gado nos estábulos. Eu, porém, regozijar-me-ei no Senhor. Encontrarei minha alegria no Deus de minha salvação. Os meus olhos podem estar vendo que falta tudo, mas a minha fé diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 13 diz: A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que, apesar de sua morte, ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, sem ter conhecido a morte, e não foi achado, porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Pela fé na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito de acontecimentos imprevisíveis. Cheio de santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Pela fé, ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justificação mediante a fé. Foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança. E partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida, como em terra estrangeira, habitando aí em tendas com Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Porque tinha esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Foi pela fé que a própria Sara cobrou o vigor de conceber, apesar de sua idade avançada, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe havia prometido. Assim, de um só homem quase morto, nasceu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como os grãos da areia da praia do mar. Foi na fé que todos nossos pais morreram, embora sem atingir o que lhes tinha sido prometido. Viram-no e o saudaram de longe, confessando que eram só estrangeiros e peregrinos sobre a terra. A palavra não está dizendo que eles foram poupados das circunstâncias. A palavra diz que eles foram poupados nas circunstâncias. Eles não foram poupados dos processos. Eles foram guardados por Deus durante o processo. Os leões ainda estavam lá, mas não podiam comê-los mais. O fogo ainda estava lá, mas não podia queimá-los mais. A espada ainda estava lá, mas não podia feri-los mais. É por isso que Hebreus 11 diz que a fé não é a ausência de circunstâncias contrárias, mas a fé é a segurança de que Deus nos guarda em todas elas. Na passagem da fornalha ardente, em Daniel 3, a Bíblia não está dizendo que Deus enviou um anjo para que a fornalha não queimasse mais. Pelo contrário, ela estava tão aquecida que os soldados que se aproximaram morreram queimados.
Deus estava estabelecendo para as pessoas um princípio. Os teus gigantes não precisam sair para que eu faça. Eu vou fazer na presença deles. A fornalha continua quente, o leão continua na arena, a espada continua levantada. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? 1000 poderão cair à minha direita e 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Pare de ser guiado pelo medo. No livro de Romanos 8, versículos 31 e 32 diz: Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Não tem sentido você perguntar para Deus se ele te ama ou não, ou se ele deseja fazer ou não. Ele entregou o próprio filho por você. Existe alguma dúvida com relação a este amor? Quando entendermos a altura, largura e profundidade do amor de Deus por nós, o medo não vai mais fazer sentido. No livro de Hebreus 11:1 diz: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Em Mateus 18:18 diz: em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Se existe fé, não há espaço para o medo. O medo vai te dizer: não tem como acontecer, é impossível. E a fé vai te dizer: já aconteceu, é inevitável. Existem momentos que a sua mente te dirá que não tem mais como. Existirão pessoas que dirão que não terá mais jeito. Mas Deus te diz para tirar o medo do seu lugar secreto, que Ele vai inundá-lo com a lembrança do que Ele fez no passado. Quando lembramos do que Deus fez no passado, não existem mais dúvidas que Ele vai fazer de novo. Existem momentos que aquilo que estamos vivendo é fruto de uma amnésia espiritual. No meio da correria, vamos colocando várias bagagens. Esquecemos que se continuarmos confiando, caminharemos com leveza. Às vezes, o que mais nos impede de viver o novo de Deus é quando somos guiados pelo passado. Não permita que o seu passado controle o seu futuro. Você já parou para pensar a loucura que é pegar um tempo que não existe mais e deixar ele governar a construção do seu amanhã? Deus nos diz que não devemos ser guiados pelo nosso passado, pois ele não existe mais. Tem coisas que o diabo nem lembra mais e ficamos tentando trazer à memória. Deus declarou lá atrás que aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Tudo. Nós somos produtos do nosso passado, mas nós não precisamos ser prisioneiros dele. A partir de hoje, não tem a ver com o que você viveu, tem a ver com aquilo que você vai viver. A partir de hoje, não tem a ver com aquele pai que você não teve, mas com o tipo de pai que o seu filho vai ter. Deus nos dá a oportunidade de reescrever uma nova história e abrir mão do fardo que é o nosso passado. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 e 18 diz: acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Os vossos jovens terão visões e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. O que é interessante aqui é que profetizar, sonhar e ter visões futuras não tem a ver com o passado. O que Deus tem para fazer na sua vida a partir de hoje não tem a ver com o seu passado, mas com aquilo que está por vir. A tua visão não é para ver o que ficou para trás, é para enxergar aquilo que ninguém está enxergando. Deixe a carência,
o medo e o passado para trás. Nem o diabo está preocupado com seu passado. Ele está preocupado em frustrar o seu futuro. Lembre-se sempre disso. No dia de hoje, permita-se começar a viver todos os planos e sonhos que Deus planejou para a sua vida. Dê passos de fé, viva um dia de cada vez e pode ter certeza que o seu caminho nunca mais será o mesmo. O processo é difícil e doloroso, mas maravilhoso e libertador. E ainda temos a oportunidade de trilhar neste caminho com leveza e tendo a certeza que o melhor ainda está por vir. Ore comigo assim: Senhor amado, entramos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo. Pai amado, que essa mensagem seja uma precursora de mudanças de vida. A partir de hoje não seremos mais guiados pela multidão, pelo nosso passado e pelo medo. Seremos guiados pelo seu Santo Espírito e trilhando pelo caminho que o Senhor sonhou para cada um de nós. Trocamos contigo, Senhor, o nosso jugo e nosso fardo para vivermos uma vida com leveza. Sabemos que não será fácil, mas entendemos hoje que pode ser leve. Confiamos e aguardamos em Ti, Pai. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ame a si mesmo. Não espere elogio das pessoas. No livro de Marcos, capítulo 12, versículos 32 e 33 diz: Muito bem, mestre, disse o homem. Estás certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Começo essa mensagem fazendo uma pergunta para você. Como vamos amar ao próximo se não nos amamos? Qual foi a última vez que você se olhou no espelho e se fez um elogio? Por uma conquista, por ser quem você é, pela sua história, pela soma de tudo, defeitos, qualidades, fracassos, vitórias. Quando foi a última vez que você se deu o conforto de se autoelogiar? É importante que a gente se olhe e aponte os nossos defeitos, mas não esquecendo das qualidades. Não temos o hábito de reconhecer aquilo que é bom, aquilo que é bonito. O elogio que vem de fora é bom, quando é na medida certa, quando as pessoas não te idealizam, quando elas elogiam algo que é verdadeiro. Mas quando você identifica essa capacidade de fazer-se um elogio, é melhor ainda. Isso é muito necessário, é fruto do amor de Deus por nós. Deus vai trabalhando dentro de nós de uma forma incrível, criando a oportunidade de acreditarmos nele. A fé em Deus é um fruto, um desdobramento natural da fé que nós vivemos no nosso dia a dia, com as pessoas que estão ao nosso redor. Fé, no primeiro momento, é confiança. É aquela coragem que você tem de ficar de pé. É como dar os primeiros passos e confiar que se você cair, o outro está ali te segurando. Essa é a primeira fé que experimentamos. Depois, nós vamos evoluindo nessa confiança, até no momento em que nós somos apresentados a Deus. E você naturalmente vai associar o verbo confiar com tudo aquilo que você já aprendeu humanamente, porque nós não temos dois verbos. Confiar enquanto realidade humana e confiar enquanto realidade sobrenatural é o mesmo verbo que se aplica a tudo. Com tudo isso, você vai entender o significado da confiança em Deus a partir do que você aprendeu do significado da confiança
nas pessoas. Talvez seja por isso que fica tão difícil de uma pessoa que não teve a experiência da confiança humana ter um relacionamento com Deus. Por exemplo, uma criança foi desamparada quando os pais se separaram. Caso isso não seja bem administrado ou por qualquer outro motivo, vai gerar como consequência uma insegurança e dificuldade na vida espiritual. Precisamos respeitar quem não crê em Deus. É muito fácil chegarmos e vomitar as nossas regras e religiões em pessoas que têm essa dificuldade em acreditar. Você desconhece a história dessas pessoas. Às vezes, humanamente, foram tão fragilizadas, não tiveram a experiência da confiança, cresceram inseguras, foram abandonadas, cresceram desacreditadas e evoluíram desacreditando. Porque quando você desacredita do outro, crer em Deus, que nós não vemos, se torna mais difícil. Precisamos ter sempre interesse na história do outro, para podermos entender as suas escolhas. Porque tal pessoa tem tanta dificuldade de decidir, de ir, de buscar, de dar certo, de ser empreendedor. É o fruto, o resultado de como foi criado, de como a pessoa aprendeu a confiar em si. Às vezes pensamos que é o lar perfeito que faz as pessoas assim, mas não, às vezes é o caos, as dificuldades que geram a necessidade de reagir e de pensar: eu não tenho ninguém por mim e eu terei que ir à luta. Nesse caso também existem pessoas que reagem ao contrário. Existem outras pessoas que foram completamente desprezadas e ficamos esperando que elas serão vítimas durante toda a vida. Mas também não. Elas tomam consciência da sua própria história e descobrem que podem e buscam aquilo que não as trouxeram. Às vezes olhamos para uma pessoa rancorosa, egoísta, mesquinha e nos perguntamos o porquê. É só olhar para o passado dela que você vai entender. Todas as pessoas nos influenciam de certa forma. Os pais, avós, tios, vizinhos, professores, a escola, os colegas de escola, amigos do trabalho. Precisamos nos olhar no espelho e se autoelogiar como uma forma generosa, um ato de agradecimento de tudo que conseguimos alcançar. O ser humano que somos, a nossa história que muitas pessoas desconhecem, às vezes até nós mesmos. Por que não buscarmos nos conhecer de uma forma profunda? É uma forma interessante de você chegar ao entendimento daquilo que hoje, no seu comportamento e no seu temperamento, lhe prejudique. Daqueles impasses da personalidade que se tornam obstáculos para uma boa convivência, ou então naqueles detalhes da nossa história que fortaleceram o seu ser rancoroso, ciumento, magoado, mesquinho, infantil. Há tantos detalhes de nossa personalidade que, se não tomarmos nas mãos, se não cuidarmos, jamais vamos nos aplaudir. O ser humano reconciliado é aquele que se aplaude todos os dias antes de dormir. É aquele que, vendo a soma de defeitos e virtudes, fica satisfeito com aquilo que está alcançando. Pois a vida não é perfeita para ninguém, mas precisamos dar conta dela. E de alguma forma, precisamos sobreviver a tudo isso. Essa sobrevivência precisa ser entendida todos os dias. Não é um projeto que podemos jogar para longe, ou tampouco ficar olhando para trás. Precisamos lidar com essa sobrevivência diariamente. Essa reconciliação precisa ser diária. Olhar-se, aplaudir aquilo que precisa ser aplaudido, aquilo que é bonito, que já alcançamos em nós mesmos, e também reconhecer aquilo que ainda não está merecendo aplausos. Mas quem sabe pode ser aplaudido amanhã. Um olhar com sinceridade para as peças do tabuleiro da vida. Descobrir aos poucos tudo aquilo que faz parte de nós.
Deus não errou conosco. Talvez nós estamos olhando de forma errada para dentro de nós mesmos. Pode ter certeza que Deus não errou contigo. Aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus fez, que te colocou aqui em essência. As pessoas que nos cercam e que nos influenciam podem ter errado. Podem até terem prejudicado a sua compreensão daquilo que Deus fez por você. O erro dos outros não pode definitivamente nos prejudicar ao enxergar o acerto que Deus fez. Nós necessitamos ser curados de nossos antepassados, de situações que vivemos conscientes ou inconscientes, para que a olhemos para o resultado que está aqui hoje, nesse dia, nesse horário, para que possamos projetar a continuidade de tudo isso. Deus acertou quando nos projetou. Ele nos fez para que buscássemos ao máximo as possibilidades que estão em nós. Não é justo vivermos de um jeito que prejudique achar essa riqueza que Deus nos deu. Às vezes fazemos escolhas infelizes, superficiais, e assim vamos colhendo muito pouco de nós mesmos, porque acabamos nos acostumando com a mesmice. Vamos vivendo uma vida mesquinha, quando na verdade o nosso empenho deveria ser diário em buscar a nossa melhor parte. Precisamos alcançar o direito de ser quem somos, sem precisar criar um personagem para agradar as pessoas. Não é justo você viver para agradar os outros se você não está agradando ou correspondendo à essência que Deus colocou em você. Tenha em mente que o que tiver que ficar, ficará, e o que tiver que partir, partirá. Perca essa ansiedade, porque a nossa liberdade interior não pode nos levar para fora, é para dentro. Quanto mais tomamos consciência de quem somos e o que ainda podemos ser pelo poder de Deus, muito mais ficamos livres e muito menos permitiremos a escravidão do olhar do outro. Há olhares que nos aprisionam, pois querem que sejamos daquele jeito, e por uma fragilidade emocional nos sujeitamos, e nada pode nos empobrecer mais do que nos adequarmos ao que o outro quer que sejamos. Temos que ser aquilo que Deus criou. Temos que ser um vulcão em constante erupção. E o que sai tem que ser a nossa verdade. Tenha coragem, simplicidade e humildade. Somos profundamente amados por Deus. Às vezes somos tão vaidosos com os nossos pecados que achamos que Deus não nos ama por causa disso. O seu pecado não muda a sua essência. Você continua sendo filho de Deus. O seu pecado pode até colocar obstáculos pessoais de você com os outros. Ele pode colocar um obstáculo também na sua relação com Deus. Mas não é que Deus goste menos de você por ser pecador. A relação de Deus conosco, quando o assunto é pecado, é que nenhum pai gosta de ver o filho perdendo a oportunidade de ser grande, de ser bom, verdadeiro, inteiro, saudável. Pense assim: por que o seu pecado desagrada a Deus? Porque enquanto pai e mãe ver o seu filho perdendo a oportunidade de ser feliz, porque ele está escolhendo o que lhe destrói, não iria agradar ninguém. O pecado é uma realidade que, antes de desagradar a Deus, desagrada a nós mesmos. O maior prejudicado com o nosso pecado somos nós, pois estamos perdendo a oportunidade de sermos homens e mulheres bons. Quando escolhemos a maldade, somos nós que perdemos a oportunidade de sermos puros. O desejo de Deus é que nós sejamos cada vez mais proprietários das riquezas que Ele nos concedeu. O grande desejo de Deus é que estejamos cada vez mais próximos dessas riquezas que foram semeadas em nós por Ele.
Por isso, sim, você precisa se aplaudir diariamente, mesmo que os seus resultados não tenham sido maravilhosos, porque quando você se aplaude, acaba reconhecendo o lado bom que você já alcançou, as riquezas que já conseguiu distribuir. Quando você é capaz de reconhecer que já alcançou coisas boas de tudo que Deus lhe deu, você reforça a sua autoestima. Você para de autodesprezar-se, porque nada pode te paralisar. Como é difícil sobrevivermos no lugar em que as pessoas vivem, nos colocando defeitos. Como é difícil crescer como pessoa em ambientes nos quais as pessoas têm um olhar extremamente pessimista sobre nós. Ora, quando somos incentivados, mesmo que o nosso resultado não tenha sido maravilhoso, nos motivamos para alcançar mais amanhã. Não espere que o outro lhe dê. Se vier do outro, será apenas um acréscimo que você já se oferece. Acredite em você. Acredite que Deus ama você. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em Sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo. Pai amado, agradeço a Ti de todo o coração e de toda a minha alma, devido a esta oportunidade de orar a Ti na presença de muitos de Seus filhos e filhas. Querido Deus, muitos deles que oram comigo agora não se amam verdadeiramente, se menosprezam e se acham derrotados. Que a partir de hoje, Pai, todos eles olhem para si mesmos com outros olhos, como verdadeiros filhos Teus, que são muito amados por Ti. Toque-os agora, Senhor, através do Espírito Santo, e que eles sejam transformados neste momento. Que a Tua graça esteja presente na vida de cada um e que o Seu amor invada esses corações. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fé consistente e confiante. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17 diz: Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Essa mensagem nos ensina, meu irmão, minha irmã, que as pessoas que são justas e retas viverão pela fé. Fé é confiança em Deus. É importante aprendermos a ser consistentemente confiantes e não ocasionalmente confiantes. Deixe-me me dar um exemplo para ilustrar o que eu quero dizer. No meu propósito junto às mídias sociais, eu aprendi a permanecer confiante em Deus quando alguém me critica. No começo, esse tipo de situação trazia à tona todas as minhas inseguranças e praticamente afetava minha confiança. Devido à falta de entendimento adequado da palavra de Deus, alguns conhecidos e membros da família, mesmo sem falar, deixavam a entender que não era conveniente eu pregar a palavra de Deus pela internet ou que não tenho a preparação para fazer isso. Infelizmente, algumas pessoas acham que precisamos de alguns títulos para espalhar o Evangelho. Isso estava me confundindo, porque eu sabia que Deus havia me chamado e ungido para pregar a sua palavra, seja da forma que fosse. Eu não podia fazer isso de outro modo, mas a rejeição das pessoas ainda me afetava, porque me faltava confiança. Eu tive que crescer na área da confiança até o ponto em que a opinião das pessoas e a aceitação ou rejeição delas não alterava o meu nível de confiança. A minha confiança tinha que estar em Deus e não nas pessoas. Quando o crescimento e o progresso do meu propósito pareciam dolorosamente lentos, eu tive que praticar uma confiança
consistente. É mais fácil permanecer confiante quando vemos progresso, mas durante os tempos de espera, o diabo ataca a nossa confiança e tenta destruí-la. Devemos resistir a ele. Romanos 1,17, passagem citada no início da mensagem, fala sobre a questão da fé. Diz que devemos viver pela fé e que a justiça de Deus é revelada, do princípio ao fim, pela fé. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, podemos avançar de fé em fé. A maioria das pessoas ficam indo da fé para a dúvida e para a incredulidade, e depois voltando para a fé. Com isto, perde um tempo precioso, até tornarem-se consistentes em sua caminhada de fé. O segredo para combater isso é praticar a confiança em todas as coisas, com a ajuda de Deus. Meu irmão, minha irmã, você também pode ter uma fé consistente e confiante. Resista ao ataque do inimigo quando ele tentar roubar de você a sua fé. Aprenda a ir de fé em fé com uma confiança vencedora. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, resistimos ao ataque do inimigo que tenta roubar a nossa fé. Caminharemos de fé em fé, de glória em glória, um dia de cada vez. Teremos uma fé consistente e inabalável. Sabemos que cada um de nós tem uma medida de fé dentro de si e por isso, através dela, alcançaremos suas promessas. Muitas pessoas que oram comigo agora caminham de fé para a incredulidade e depois voltam para a fé. Ficam oscilantes, Senhor. Chega, Pai, escolhemos a partir de hoje viver pela fé e não através de nossos sentimentos e emoções. Sabemos que pela fé a sua justiça é revelada, do princípio ao fim. É isso que escolhemos, Senhor. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em Cristo. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 28 diz: Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Meu irmão, minha irmã, as expressões em Cristo, nele ou em quem, encontradas em muitos livros do Novo Testamento, são de vital importância. Se não entendermos esses termos, nunca teremos o discernimento adequado com relação ao nosso quem e ficaremos frustrados ao passarmos nossas vidas tentando melhorar o nosso fazer. Meu irmão, minha irmã, quando recebemos Jesus Cristo como Salvador, considera-se que estamos nele. O que ele conquistou e merece, nós recebemos por herança. Examinar o relacionamento que temos com nossos filhos naturais pode, de alguma forma, nos ajudar a entender melhor esse assunto. Eu tenho, Vinícius, 4 filhas. Muitos aspectos da aparência e da personalidade delas resultam do fato de ter iniciado suas vidas, de alguma forma, em mim. Elas receberam a minha composição física, a minha natureza, o meu temperamento e daí por diante. Agora, elas já estão crescidas e são livres para cuidar da vida e realizar coisas que farão com que eu me orgulhe delas. Mas nunca se deve esquecer que elas começaram em mim. Esse tipo de relação dura para sempre. O relacionamento com Jesus é mencionado em João capítulo 3, versículo 3 e 4, que diz: Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos:
Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Nicodemos falhou em ver que Jesus falava de um nascimento espiritual, um nascimento no qual somos tirados de uma maneira mundana de viver e colocados dentro de Cristo, inseridos numa nova maneira de pensar, de falar e de agir. Todos nós precisamos saber quem somos em Cristo. Este é o nosso começo, o lugar onde demos início a uma nova vida. Sem uma compreensão profunda dessa verdade, vamos andar em círculos pela vida e até pelo cristianismo, acreditando na mentira de que a nossa aceitação por Deus se baseia em nosso desempenho. E isso é muito perigoso, meu irmão, minha irmã. E infelizmente a maioria dos cristãos tem esses pensamentos, que devem se relacionar com Deus através de suas obras. A única forma de relacionamento com Deus é através da fé em Jesus Cristo e somente assim. Vivemos em uma nova aliança e tudo está consumado. Não depende do nosso desempenho, mas sim da nossa fé. A verdade é que o fato de termos sido aceitos por Deus se baseia no desempenho de Jesus e não no nosso. Quando ele morreu na cruz, nós morremos com ele. Quando ele foi enterrado, nós fomos enterrados com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Esta é a maneira que Deus escolheu para ver a todos nós, que sinceramente cremos em Jesus, como nosso sacrifício substitutivo e o pagamento por todos os nossos pecados. É isto que significa estar nele. Quando soubermos quem somos nele, nosso comportamento mudará e agiremos gradativamente de modo semelhante a Cristo. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, está consumado. Estamos em Cristo e Cristo está em nós. Tomamos posse disso, Senhor. Morremos com ele naquela cruz e ressuscitamos com ele no terceiro dia. Somos livres e tudo se faz novo. Cremos que estamos em Cristo e por isso nossos pensamentos, sentimentos e atitudes também serão como as dele. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra seu coração. No livro de Atos, capítulo 16, versículos de 12 a 14, diz assim: Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus e chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Na cidade de Filipos, para onde Deus dirigiu Paulo e aqueles que com ele viajavam, um grupo de mulheres se reuniu na margem de um rio para orar conforme a passagem dita no início da mensagem. Paulo começou a falar com aquelas mulheres, dizendo-lhes coisas que nunca tinham ouvido antes. Elas estavam acostumadas a viver debaixo da lei judaica, e Paulo entregou-lhes a mensagem da graça. Uma das mulheres, que se chamava Lídia, abriu seu coração para receber o que Paulo dizia. Assim como Lídia, meu irmão, minha irmã,
Precisamos abrir nossos corações para as coisas de Deus. O motivo pelo qual um coração aberto é tão importante é porque sem isso não ouviremos nada novo. Não estou falando de coisas estranhas ou inusitadas, mas de coisas diferentes que Deus quer fazer em nossas vidas. É impressionante o número de grandes promessas bíblicas nas quais nos recusamos a crer, porque não fazem parte do que nos foi ensinado anteriormente. Por que a nossa jornada de fé não pode ser progressiva? Por que não conseguimos acreditar que pode haver algumas coisas que não sabemos? Eu não estou afirmando que deveríamos ser tão abertos a ponto de acreditarmos em qualquer coisa que nos dizem, ou que o diabo queira despejar em nós. Mas sim que deveríamos evitar ter uma mente tão estreita que nos leve a rejeitar as coisas grandes e novas de Deus. Não precisamos ter medo de ouvir o que está sendo dito e checar tudo por nós mesmos, lendo a Bíblia e falando com Deus sobre o assunto para vermos se é realmente verdade. Nós temos o Espírito da Verdade conosco. Devemos ter uma mente aberta e não uma mente estreita. Eu fico preocupado com as pessoas que acham que só há uma maneira de fazer as coisas, do jeito delas. Pessoas assim são muito difíceis de se trabalhar. Elas estão, em geral, tão cheias de orgulho que não querem ouvir nada que ninguém lhes diga. Em contraste, o coração de um crente humilde está aberto à verdade. Precisamos ter um coração acessível. A palavra de Deus e o nosso coração testificarão a respeito da verdade quando a ouvirmos. Nossas mentes podem estar trancadas, mas o nosso coração precisa estar disponível para Deus, a fim de permitir que Ele faça coisas novas em nossa vida diária. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em Sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, abrimos nosso coração para que a Sua verdade prevaleça em nossa vida. Nosso coração está disponível para Ti, Pai. Faça segundo a Sua vontade. Queremos o novo, Senhor. Queremos verdadeiramente viver a nova aliança de uma forma clara e verdadeira. Cremos no Seu mover, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A presença de Deus revigora. No livro de Atos, capítulo 3, versículos 19 e 20 diz: Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Essa passagem nos ensina que o tempo de descanso vem quando nos voltamos para Deus e passamos tempo na presença dele. Até que cheguemos ao ponto de desejarmos a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa, o diabo terá vantagem sobre nós. Quando enxergamos a verdade de Deus, o diabo perde terreno e começamos a progredir de forma radical em nosso relacionamento e comunhão com Deus. A maioria de nós tenta quase tudo antes de finalmente aprender que o que precisamos não é o que Deus pode nos dar, mas sim o próprio Deus. São tempos que geralmente representam anos de frustração e infelicidade. Mas graças a Deus, o seu Santo Espírito vive em nós. Nos ensina e nos revela a verdade à medida que prosseguimos estudando, lendo e ouvindo a palavra do Senhor.
Você conhecerá a Deus mais profunda e intimamente se buscá-lo com diligência. Ele se revelará a você e será encontrado por você. Olha o que diz em Jeremias, capítulo 29, versículos 13 e 14. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Quando Deus quiser se manifestar, Ele o fará. Você não precisa ficar frustrado tentando encontrar Deus. Simplesmente aprenda a esperar nele e ore: Deus, revela-te a mim. Manifesta a tua presença em mim. Espírito Santo, eu me rendo a ti. Conduza a minha vida. Deus dá sinais da sua presença de muitas maneiras. Às vezes não podemos vê-lo, mas como acontece com o vento, podemos ver a obra que ele faz em nós. Se eu estiver esgotado, cansado, frustrado, incomodado com alguma coisa e me sentir revigorado depois de passar tempo com Deus, então eu sei que o vento do Senhor soprou sobre mim. Deus quer trazer refrigério à sua vida, como um vento forte. Não fique com a alma perturbada quando a resposta está tão perto. Se você é ocupado demais para estar a sós com Deus, faça alguns ajustes no seu estilo de vida. Não fique esgotado, aborrecido, cansado e estressado quando existem tempos de descanso à sua disposição. Aprenda a se desvencilhar das ocupações da vida para passar tempo com Deus, como Jesus fazia. Costumo dizer às pessoas: é melhor você se isolar e tirar um tempo para estar com Deus antes de desmoronar. E eu o encorajo a levar essas palavras a sério e a fazer o mesmo. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, revela-te a nós, manifesta a sua presença em nossas vidas. Espírito Santo, nos rendemos a ti e pedimos que conduza a nossa vida dentro da vontade do Pai. Buscamos descanso em ti, Senhor, e queremos apenas nos deleitar no seu colo e esperar o seu agir santo. Estamos prontos, Senhor. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu preciso dizimar. A verdade sobre o dízimo. No livro de Atos, capítulo 20, versículo 35 diz: Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. A questão do dízimo é uma das polêmicas mais debatidas entre os cristãos. Sabe por quê? Porque ela mexe no bolso das pessoas. E infelizmente em muitas igrejas o dízimo recebe mais atenção do que a salvação, a obediência, o arrependimento e a própria pregação do evangelho. Esse assunto é muito polêmico e muitas pessoas me perguntam se na nova aliança precisamos dizimar. Ao mesmo tempo, muitos cristãos não ajudam com nada, e isso prejudica muito o crescimento da obra de Deus em si. Muitas pessoas defendem um dízimo com unhas e dentes, devido à religiosidade plantada em seus corações por alguns líderes.
Contribuir financeiramente deveria ser uma alegria, como diz na passagem no início da mensagem, pois significa que Deus tem suprido as nossas necessidades, e não algo que nos traz medo ou sentimento de culpa quando não podemos ajudar. Por isso eu vou te explicar o que a Bíblia diz sobre o dízimo, e ao final desse vídeo você entenderá melhor sobre esse assunto. Por isso, assista até o final. Dar o dízimo é uma prática do Antigo Testamento. O dízimo era uma exigência da lei, em que todos os israelitas deveriam dar ao tabernáculo 10% de todo o fruto do seu trabalho e de tudo que criassem. O dízimo no Antigo Testamento era um método para prover as necessidades dos sacerdotes e levitas do sistema sacrificial. Agora, se observarmos o Novo Testamento, veremos que não existe uma ordem ou recomendação para os cristãos entregarem os 10% do dízimo, mas sim que eles devem contribuir conforme determinarem no coração, assim como está escrito em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus se agrada de quem dá com alegria, e não de quem faz por obrigação ou por medo de atrair uma maldição. O cristão verdadeiro deve ser conhecido pelo amor, generosidade, pela fé, obediência, pois ele reconhece que Deus é o seu provedor. Com isso, tem o desejo de ver a obra de Deus crescendo e alcançando mais pessoas através do evangelismo e ações sociais. Na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse que os cristãos deveriam separar uma parte dos seus ganhos para sustentar a igreja. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 16, versículos 1 e 2. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Repare bem o que ele disse, de acordo com a sua renda. Muitas pessoas perguntam se a Bíblia fala sobre os 10% no Novo Testamento, mas ela não diz nada. A igreja cristã tomou esta quantia 10% do dízimo do Velho Testamento, da Velha Aliança, e a incorporou como um mínimo recomendado para o cristão ofertar. Porém, os cristãos não devem se sentir obrigados de dar sempre os 10%. Mas sim de acordo com a sua renda, como Paulo ensina. Às vezes, isso significa dar mais do que a 10ª parte e às vezes dar menos. Cada um deve orar e pedir sabedoria a Deus para que possa contribuir da melhor forma. E não precisam ter medo de serem amaldiçoados pelo devorador por não darem o dízimo, ou medo de estar roubando de Deus, pois isso fazia parte da lei do Antigo Testamento, da Velha Aliança. Muitas igrejas usam a passagem de Malaquias 3, versículos 8 a 11, que impõe os 10% do dízimo. Infelizmente, muitas igrejas e cristãos usam a palavra de Deus fora de contexto e da forma que convém. E os que falam a verdade são considerados, por vezes, hereges. Isso é triste, porém o dia do julgamento virá e cada um preste a sua própria conta. Agora vamos ver o que Jesus falou a respeito do dízimo. A primeira vez que o dízimo foi citado no Novo Testamento foi em Mateus 23, 23, quando Jesus repreendeu os escribas e fariseus dizendo: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade.
Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Esta passagem, para muitos, é a prova clara que Jesus ordenou que o seu povo deveria dar o dízimo como era feita no passado. No entanto, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Devemos entender a diferença entre velha aliança e a nova aliança. Quando Jesus disse que aqueles homens deviam obedecer à ordenança da lei, ele estava dizendo: vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Ele disse isso pois ele era judeu, nascido debaixo da lei de Moisés, conforme está escrito em Gálatas 4:4. Por isso ele viveu de acordo com ela, com a lei. Mas preste atenção no que ele disse em Mateus 5:17 e 18. Não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Tem que ficar muito atento, meu irmão, minha irmã. Jesus deixou claro que a lei deveria ser cumprida, mesmo durante o seu ministério, pois se ele violasse a lei, seria condenado como qualquer pessoa, e assim ele não cumpriria sua missão aqui na terra para libertar o homem que estava morto na maldição do pecado. E realmente Jesus cumpriu toda a lei. Ele foi a única pessoa que conseguiu fazer isso. Ele foi circuncidado aos 8 dias, foi apresentado na sinagoga, segundo Lucas 2:21 a 24. Assumiu seu sacerdócio aos 30 anos, Lucas 3:23, Números 4, versículos 43 e 47. E exerceu outras formalidades cerimoniais da lei. Meu irmão, minha irmã, agora é algo que você tem que ficar muito atento. Você tem que entender que quando Jesus esteve na terra, ainda regia a velha aliança. Você deve se lembrar também que quando Jesus curou um leproso, no capítulo 8 de Mateus, versículos de 1 a 4, ele mandou entregar ao sacerdote a oferta que Moisés ordenou em Levítico capítulo 14. Agora, nos dias de hoje, será que alguém oferece ao sacerdote alguma oferta depois de ser curado de sua doença? É lógico que não. Por isso é muito importante você saber que a nova aliança não começou no nascimento de Jesus, mas na sua morte. A nova aliança não começou no nascimento de Jesus, mas na sua morte. Por isso, esse tempo que ele passou aqui na terra, ele estava sendo regido pela velha aliança. E assim que Jesus entregou o seu Espírito a Deus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e nós passamos a viver pela graça, encerrando ali toda a ordenança da lei de Moisés e sendo introduzido o evangelho da salvação, através da ressurreição de Cristo. Vivemos hoje sob a nova aliança. Olhe essas passagens. Gálatas 3, versículos 22 a 25 diz assim: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, ou seja, a lei. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5 diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos.
Agora, meu irmão, minha irmã, eu vou dar a minha opinião. A obra de Deus precisa de dinheiro para se manter, para ter condições de alcançar mais pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, para ajudar os necessitados, entre outras questões. E como nós vimos, o próprio apóstolo Paulo pediu oferta para ajudar e suprir as necessidades daqueles que vivem no ministério e também da obra de Deus. Conheço muitos ministérios sérios que precisam de ajuda para alcançar mais pessoas. Conheço igrejas que vivem sob a nova aliança verdadeiramente com uma estrutura incrível. Lá, meu irmão, minha irmã, não se pede dízimo. Não tem momento de ofertas durante o culto, mas as pessoas contribuem de coração e não através de imposição. Ainda existem missões no exterior, em países pobres ou no interior do nosso próprio país. E também pessoas que evangelizam e precisam de recursos para expandir a evangelização. Eu, Vinícius, por exemplo, não tenho uma porcentagem, pois nem calculo. Mas sempre estou ofertando na vida de profetas, de projetos e de pessoas que são sérias ao levar o Evangelho. Dou com amor, pois toda a minha provisão vem de Deus. E ainda recebo ofertas para o meu ministério, pois para alcançar mais pessoas nas redes sociais, demanda-se dinheiro. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, o que vemos por aí é um grande comércio e enriquecimento de líderes, aproveitando-se das ovelhas. Já ouvi o absurdo de um líder de uma igreja com milhares de seguidores que diz que o dízimo é obrigatório e estamos devolvendo para Deus o que já é dele, e que as ofertas são um investimento. Meu Deus, misericórdia, é muito absurdo ouvir isso. E as pessoas, meu irmão, minha irmã, também que contribuem, são culpadas de alguma forma, porque não buscam a verdade por si próprias, lendo, meditando, estudando a palavra de Deus e buscando intimidade com Deus. Pois se tivessem essa intimidade, o Espírito Santo, como Espírito da verdade, já teria revelado isso em suas vidas. Ficam dependendo totalmente de seus líderes, e o que eles falam é lei. Acorda, povo de Deus, acorda. Agora, com relação ao dízimo, talvez você seja surpreendido ao saber que na nova aliança o dízimo não é obrigatório, pois não existe mais templo onde a glória de Deus se manifestava. E como você e eu sabemos, o templo que nós frequentamos hoje, que é chamado igreja, na verdade é apenas um local onde nos reunimos para ouvir a palavra, adorar ao Senhor e ter comunhão com outros irmãos. Pois de acordo com a Bíblia, nós somos morada do Espírito de Deus e somos chamados de a Igreja de Cristo. Se o templo físico que você frequenta traz para a sua vida obrigações, como lei para serem cumpridas, lei criada por homens. Além disso, obriga você a contribuir com o dízimo. Esse lugar está regido ainda pela velha aliança, pois qualquer coisa que nos tire a liberdade contraria a obra consumada da cruz de Jesus Cristo, pois somos livres em Cristo. Para terminar essa mensagem, eu vou ler duas passagens para você. 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? E lhes foi dado por Deus? E que vocês não são de si mesmos? Colossenses 1,24 diz: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, revele a verdade aos corações que ouvem esta palavra. Espírito Santo,
conduza meus irmãos e irmãs. Que eles tenham a revelação plena da nova aliança e da obra consumada da cruz de Jesus. Muitos estão cativos, escravizados, sendo que somos livres. Em Cristo somos livres. Revele essa verdade aos corações, Senhor. Obrigado. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como anda o seu relacionamento com as pessoas? Aprenda com Jesus a relacionar-se com as pessoas. No livro de Lucas, capítulo 5, versículos de 18 a 20 diz: E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando para onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama, até ao meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. Começa essa mensagem com uma pergunta para você meditar. Lidar com pessoas é algo fácil ou difícil? Meu irmão, minha irmã, sabemos que é algo quase impossível, mas é possível sim. Se nós tivermos uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas e tirarmos o orgulho do coração, começa a ficar possível e começamos a ter um bom relacionamento com qualquer tipo de pessoa. Às vezes as pessoas vão embora de nossas vidas e ficamos tristes com a sensação de que tal pessoa nos abandonou. Mas não. Saiba que nada acontece por acaso e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se esta pessoa saiu da sua vida, meu irmão, minha irmã, era porque era para sair. Ela tinha que ir. Então, deixe-a ir. Diversas vezes nós nos questionamos por que certas pessoas sumiram quando a dificuldade surgiu, mas é para isso mesmo que a dificuldade serve. A dificuldade serve para medir as pessoas que ficarão ao seu lado. Benditas as dificuldades, porque nela só fica quem realmente tem que estar. Então celebre quando uma pessoa entrar em sua vida, mas não reclame quando outra sair. Porque existem promessas de Deus para o seu futuro que por vezes certas pessoas não estão incluídas. Os relacionamentos que construímos durante a vida determinam muitas coisas sobre o nosso destino. O que define o seu futuro são os relacionamentos que você tem com Deus e com as pessoas que estão à sua volta. E quanto mais intimidade com Deus, mais pessoas vindas dele entrarão em sua vida. Quando Jesus for curar alguém pela primeira vez, não será pela fé da pessoa, mas pela fé de quem estava em volta. Você precisa decidir muito bem quem está na sua volta, porque milagres podem acontecer por causa de quem está ao seu lado. Você precisa escolher muito bem quem está do seu lado, pois a decisão é totalmente sua. Muitas pessoas se encontram completamente paralisadas, seja na vida espiritual, financeira, sentimental. Aquele homem paralítico que citamos no início da mensagem em Lucas, capítulo 5, versículos 18 a 20, estava totalmente assim, paralisado. Ele não podia se mover sozinho. Quem está paralisado não se move sozinho. O paralítico não se movia sozinho, por isso ele precisava de pessoas do seu lado para levá-lo para algum lugar. E quem anda sozinho está paralisado em qualquer área de sua vida, não consegue aproveitar as oportunidades.
Existem pessoas que estão tão paralisadas que não conseguem mais se aproximar de outras pessoas, fazer amizades. Nesse caso, o paralítico tinha pelo menos 4, pois para carregar uma maca precisava, no mínimo, de 4 amigos. Você não precisa de milhares de amigos, meu irmão, minha irmã, mas você precisa de amigos que estejam dispostos a te carregar quando você estiver paralisado em alguma área. Amigos que tenham força para subir em um telhado por você. Amigos que tenham mais fé do que você. A vida não se mede somente pelos amigos que você faz, mas pelos inimigos que você deixa de fazer. Nunca se esqueça disso. A Bíblia condena inimizades. Qual é o problema quando você tem mais inimigos do que amigos? É que quando chega a sua oportunidade, eles se juntam para impedir o seu avanço. São muito mais pessoas torcendo para que tudo dê errado ao invés de dar certo. Pode ter certeza disso, meu irmão, minha irmã, mas eu te pergunto, isso acontece porque as pessoas são más? Não, meu irmão, minha irmã, pois elas são humanas. O ser humano é assim. Infelizmente as pessoas são assim e nós temos que aprender a lidar com pessoas. Temos que decidir se vamos lutar ou abandonar. Qual é a hora de lutar por um relacionamento e qual a hora de abandonar o que já não vale mais a pena. Saiba quem está do seu lado, quem realmente se sacrifica pela sua companhia. Saiba com quem dialogar, pedir conselhos. Não mostre o seu futuro para quem não está sonhando com você. Tem pessoas que, se você partilhar suas fraquezas, no outro dia isso já vai estar na boca de todos. Você não precisa pagar esse erro com o mesmo erro. Porque sim, nem toda amizade realmente vai dar certo. Mas você não precisa quebrar códigos de honra com quem saiu da sua vida. Você não precisa errar com quem resolveu sair. Jesus nos ensina perfeitamente o que é uma seleção de pessoas na vida. Ele tinha 500 seguidores, tinha 12 discípulos, tinha 3 amigos. Quando ele queria falar sobre o futuro ou revelar segredos, ele não falava nem para os 12, ele chamava Pedro, Tiago e João. Existem coisas sobre você que poucos podem saber, coisas que você tem que poucos podem ver, coisas que Deus te deu que não dá para mostrar para todo mundo. E Jesus sabia fazer isso. Jesus tinha departamentos. Quando ele queria contar um segredo, ele chamava os íntimos. Quando ele queria ensinar, ele chamava os 12. E quando ele queria que divulgassem sua glória, ele chamava os 500. Na maioria das vezes fazemos ao contrário e compartilhamos aquilo de mais valioso para os 500 em nossas vidas. Jesus não viu a fé daquele homem, mas sim a fé dos amigos daquele homem, pois a fé daqueles amigos era maior do que a do próprio homem. Aqueles amigos estavam o levando para Jesus. Se os teus amigos não te levam até onde Jesus está, cuidado. Uma das características que um amigo deve ter é te levar para onde Jesus está. Existem pessoas que elevam o nível da sua fé. Pessoas que levam você para uma próxima fase. São essas pessoas que você tem que departamentalizar, ou seja, colocar no departamento dos íntimos, daqueles que carregam sua cama quando você paralisa e sobem telhados por você. Pessoas vão sair e isso é inevitável. Como Judas deixou de ser um apóstolo de Cristo e Matias assumiu sua vaga. Entenda, ninguém é insubstituível. Os 3 amigos de Jesus fizeram história, pois quanto mais próximo você está da pessoa certa, mais firme na história você fica. Entenda
que você vai ter que selecionar amigos e aprender a lidar com eles. Lidar com pessoas é tão difícil que Jesus tinha um grande amigo. Você sabe quem era o grande amigo de Jesus? Sabe quem era? Lázaro, que quando morreu Jesus chorou. Jesus o amava, era amigo de Lázaro. Agora presta atenção, meu irmão, minha irmã. Lázaro, sendo amigo, nunca trabalhou com Jesus, nunca foi discípulo, nunca foi apóstolo. E o que isso nos ensina? Que existem pessoas que servem para ser somente seu amigo, mas não para trabalhar com você. Jesus sabia lidar com qualquer tipo de pessoas. E ele é nosso maior exemplo de como devemos nos comportar com relação a qualquer tipo de pessoa. Muitos milagres surgem a partir dos seus relacionamentos, quando esse relacionamento pertence a Deus. Uma amizade de um bom relacionamento é aquela amizade que está contigo nos piores momentos. Aquela amizade que para o seu dia para orar por você. Talvez você nunca tenha reparado, mas a especialidade de Jesus era paralisia e cegueira, conforme a palavra diz. 80% dos milagres de Jesus que estão na Bíblia eram sobre isso, porque são coisas que mais acontecem no mundo espiritual. Você fica paralisado em uma área e cego espiritualmente. Você não enxerga mais Deus na sua vida. Não consegue enxergar as coisas boas na vida. Se você se sente assim, aproxime-se de Deus, porque Ele é especialista neste assunto. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em Sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, quantas pessoas não sabem se relacionar com as outras? Que através desta mensagem e oração, meus irmãos e irmãs que oram comigo sejam tocados no profundo pelo seu Santo Espírito. Que eles aprendam com Jesus, que é o nosso maior exemplo. Ele nos ensina como lidar com qualquer tipo de pessoa e de como nos comportar com relação a cada caso. Obrigado, Senhor, por esta palavra viva e que a partir de hoje, todos nós saibamos lidar com as pessoas da mesma forma que Jesus lidava. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja cheio do Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 10, versículo 44 diz: Então Pedro ainda estava falando estas palavras. O Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. A palavra de Deus ensina que, embora algumas pessoas tenham recebido o Espírito Santo através da imposição de mãos, outras vezes ele simplesmente foi derramado sobre as pessoas, conforme essa mensagem em Atos 10:44 que acabamos de ler. A história foi a seguinte: enquanto Pedro pregava na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam. Os versículos seguintes em Atos 10 nos dizem que os crentes que estavam acompanhando Pedro ficaram impressionados porque testemunharam o quão livremente o Espírito Santo fora derramado sobre os gentios que ali se encontravam, como ficou evidenciado pelo fato de falarem em línguas desconhecidas. Você pode pedir a Deus para enchê-lo e batizá-lo com o Espírito Santo agora mesmo. Onde você está, simplesmente orando. Eis uma oração que você pode fazer. Ore assim: Pai, em nome de Jesus, peço que tu me batizes com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas. Concede-me ousadia como deste àqueles que foram cheios no dia de Pentecoste, e dá-me quaisquer outros dons espirituais que tu queiras me dar.
Agora você pode querer confirmar a sua fé, dizendo em voz alta: eu creio que recebi o batismo do Espírito Santo e nunca mais serei o mesmo. Meu irmão, minha irmã, se você fez esta oração, espere em Deus silenciosamente e creia que recebeu aquilo que pediu. Caso não creia, então, mesmo que tenha recebido, será como se não tivesse. Você não pode agir com base em alguma coisa na qual não acredita que possui. Quero enfatizar a importância de que você creia pela fé que realmente recebeu e de que não tome decisões com base em sentimentos. Creia e continue crendo. Nunca se esqueça que a sua fé é que move o sobrenatural. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença nesse dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, cremos pela fé que recebemos o Espírito Santo. Não tomaremos decisões baseadas em nossas emoções e sentimentos. Queremos ser testemunhas vivas do seu agir aqui nesta terra e recebemos todos os dons espirituais que queiras nos dar. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Escolha suas batalhas. No livro de Atos, capítulo 6, versículos de 2 a 4, diz: Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Essa passagem nos ensina que não é sábio envolver-se com tudo o que acontece ao nosso redor. Em vez disso, devemos selecionar as nossas atividades com critério, para podermos permanecer calmos, tranquilos e seguros na vida. Em geral, refiro-me isto da seguinte forma: escolha as suas batalhas cuidadosamente. Há muitas coisas que não poderia fazer com relação ao ministério, e com isso eu resolvi me afastar para deixar que outra pessoa qualificada cuidasse delas. Antes eu queria fazer de tudo: criar conteúdo, que são muitos, editar, gravar, postar. Aprendi da maneira mais difícil que simplesmente não posso me envolver em tudo. Há coisas demais acontecendo para que eu assuma todas as tarefas. Agora escolho as minhas batalhas, e isso tem aumentado imensamente o meu nível de paz. Acredito firmemente que Deus nos supre, não importa o que Ele tiver designado para fazermos. Ele garantirá que tenhamos todas as pessoas de que precisamos para nos auxiliar, mas não será culpa delas se não contarmos com a ajuda que puderem nos dar. Se você está tentando fazer alguma coisa e não tem a ajuda de que precisa, talvez você precise perguntar a si mesmo se está da maneira certa. Por que Deus lhe pediria para fazer algo e depois ficaria sentado assistindo a sua frustração e infelicidade porque o fardo é pesado demais? Deus, meu irmão, minha irmã, atende a todas as nossas necessidades, inclusive providenciando pessoas de que precisamos para trabalhar ao nosso lado. Olha o que diz a palavra no início da mensagem, novamente em Atos, capítulo 6, versículos de 2 a 4. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não há certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens e bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria.
passaremos eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Essa passagem nos dá um exemplo desse ato de sabedoria. Se os apóstolos não tivessem reconhecido a necessidade de ajuda que havia entre eles, suas prioridades teriam permanecido em segundo plano e a verdadeira atribuição do grupo não teria se concretizado. Eles acabariam frustrados e, assim como as pessoas a quem estavam tentando servir, poderiam ter perdido a paz e, consequentemente, o poder. É bem possível que a perda da paz tenha sido o que deflagrou a decisão dos 12 de pedir ajuda. E este é um excelente exemplo a ser seguido. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, obrigado por esta palavra. Muitos dos meus irmãos e irmãs querem fazer tudo sozinhos, e isto lhe tira a paz. Eu fazia isso, Senhor. Hoje tenho pessoas que me ajudam no ministério, porque o Senhor nunca nos dará uma missão sem suprir os meios. Que eles entendam isso e apropriem-se dessa ajuda que vem de Ti. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas. E caso você queira adquirir o meu estudo sobre a Nova Aliança, em vídeos, áudios, mapas mentais, PDFs, meditações, uma jornada chamada Está Consumado, em busca da verdade que vai te libertar, clique no link na descrição desse vídeo. Nesse estudo você vai aprender o que é a Nova Aliança, diferenças entre a velha e a nova aliança. Ainda você vai aprender a orar de acordo com a nova aliança e ter as suas orações respondidas. Você vai aprender a jejuar corretamente e você vai descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Além disso, você vai entender o que representou a obra consumada da cruz de Jesus e todos os benefícios que ela carrega, entre outras coisas incríveis. Então clique agora, não perca tempo e aproveite a promoção desse estudo incrível, que foi feito com muito amor e carinho. Te amo em Cristo Jesus. Para que você tenha uma interação maior comigo, eu convido você a me seguir lá no Instagram. Lá nós postamos vídeos menores e você pode falar comigo no direct. Que tal? Eu quero te ajudar. Meu propósito de vida é ajudar você a viver a vida plena que Jesus morreu para que você vivesse. Uma vida de paz, de alegria, de amor e bênção. Então, me segue lá, @o mundo precisa mais de Deus. Tá bom? Beijo no coração. Te amo em Cristo Jesus.